Você tem os dentes tortos em algum grau e precisa fazer implante dentário? Sabe qual tratamento deve fazer primeiro, o implante ou o aparelho? Você tem implante dentário e está em dúvida se você pode colocar ou não o aparelho? Essas dúvidas que eu vou responder nesse vídeo. Olá, eu sou o Dr. João Carneiro, mestre e especialista em implantes dentários. Você está no canal Odonto Carneiro, onde eu faço vídeo toda semana para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. Aproveita para se inscrever para que você não perca os próximos vídeos. Hoje você já deve saber, até porque todo mundo já sabe, mas se você tem os dentes tortos em algum grau, a resolução mais comum, mais usada é o aparelho dental. Eu até fico impressionado como tem umas pessoas famosas que continuam deixando os dentes tortos. A pessoa já é rica e não conserta os dentes. Eu até estava vendo um vídeo de uma japonesa cantando, que ela era bem bonita, mas tinha aquele dente bem torto, aquele canino que é pra frente assim, não sei se você sabe do que eu tô falando, mas eu como dentista talvez fique mais incomodado sobre isso. Mas devagar, voltando pro assunto, se você acompanha esse canal há qualquer tempo que seja, eu falo muito sobre implantes dentários, então você já deve saber que se você tem algum dente faltando, a resolução para o seu problema é colocar um implante para que seja restaurada a forma normal, a saúde dos seus dentes, para que você tenha todos os dentes corretamente. Então o implante ele vai servir para posicionar um dente de volta que você já perdeu. Mas e quando a gente tem os dois problemas? Perdeu um ou mais dentes e tem os outros dentes tortos em algum grau, em algum nível. O que a gente faz? A gente vai botar o aparelho primeiro, a gente vai botar o implante primeiro, o que a gente precisa fazer? Mas para responder isso, a gente precisa entender algumas coisas, como a diferença de tratamentos que são possíveis com o implante ou com aparelhos dentários. Os aparelhos dentários, existem vários tipos de aparelhos dentários. Existem os aparelhos de metal, os de acrílico, os removíveis, os de porcelana, os transparentes, os invisíveis, também conhecidos como os alinhadores, e cada um deles vai ter um tipo de planejamento. E para o implante não é diferente. Os implantes também existem vários tipos de implante. Existem os cone Morse, os hexágono externo, os hexágono interno, os zigomáticos, os de zircônia, e em cima de cada um desses implantes vai ter a parte do dente, a parte da coroa, que vai ser um segundo grau no nível de dificuldade ou de complexidade desse tratamento, que vão ser as coroas parafusadas, as coroas cimentadas, ou as pontes, ou os protocolos, e por aí vai. E cada um desses tratamentos vai ter uma combinação diferente, uma possível combinação com o aparelho, o tipo de aparelho que a gente possa planejar. O mais importante para você entender, se você entender isso nesse vídeo aqui que você está assistindo, já vou ter ganhado, já vai ter valido a pena ter feito esse vídeo, que é o mais importante para você saber o que vai ser feito, vai ser o planejamento. O planejamento é o que vai determinar todo o tratamento. Como que vai ser, o que você vai fazer primeiro, o que você vai ter que fazer depois. Um bom planejamento com radiografia, com escaneamento, com tomografia, com fotos, pode dar resultados excelentes. Já um mau planejamento pode gerar muitas dificuldades, muitas dores de cabeça, porque não foi feito como deveria ser feito. Levando isso em conta, você já entendeu que depende de qual tratamento você vai fazer primeiro, se vai ser o implante ou se vai ser o aparelho. Mas para que não fique tão vago esse vídeo, sem uma resposta clara, eu vou te dar algumas informações para você entender e você pensar sobre o seu próprio tratamento, qual que provavelmente você vai fazer primeiro. E para você poder conversar com o profissional que vai fazer o seu tratamento. É sempre bom que a gente entenda, que você entenda o que está sendo feito no seu tratamento. Quando você entende, você pode ter um tratamento de excelência. Se você não entende, tudo que a pessoa te falar, tudo que o profissional te falar, você vai ter que aceitar, entre aspas, porque você não vai ter um conhecimento prévio para saber se o que ele está te falando faz sentido ou não. Infelizmente, você pode cair na mão de um mau profissional. Claro que você pode cair na mão de um bom profissional, mas isso é assunto para outro vídeo. Primeira informação que é bom você ter conhecimento é que o implante ele é fixo, ele não movimenta igual os dentes. Então, quando coloca aparelho, os dentes movimentam,
mas o implante fica na posição que ele está instalado, não tem como movimentar ele depois que ele cicatrizou. Levando isso em conta, como que é feito um planejamento ideal quando vai ser feito o implante antes? O implante, quando ele vai ser feito antes, ele vai ter que ser colocado na posição onde o dente futuramente vai ficar. Então vai levar em conta onde os dentes vão estar na posição no futuro para colocar o implante na posição futura daqueles dentes. E aí você pensa, tá, João, mas como é que a gente vai fazer isso? Como que é possível saber esse tipo de informação? Como eu disse antes, o planejamento vai ser o mestre, o planejamento é o que vai determinar como vai ser feita cada etapa do tratamento. Existem hoje ferramentas excelentes de planejamento tridimensional, digital, onde a gente consegue prever com uma certa precisão a posição futura dos dentes para que seja planejado a instalação do implante. Mas é possível também fazer o contrário. Se a pessoa não tiver um problema com o tempo, ela pode fazer a movimentação dos dentes normalmente, esperar chegar na posição final para só então fazer o implante, para que não tenha nenhum risco de ele estar na posição que não fosse o ideal. Quando o implante ele é instalado antes, como ele não movimenta, a gente também pode usar ele como uma força fixa para impulsionar ou para puxar os dentes para a posição que a gente deseja. Então, às vezes, a pessoa já tem um implante lá, coloca um componente naquele implante para que possam ser presos os aparelhos, os dispositivos de movimentação dos dentes, para que empurre ou puxe os dentes em alguma posição. Isso pode ser usado também, então o implante pode ser utilizado como uma vantagem para o tratamento ortodôntico, que a gente chama, né, que é o tratamento de usar aparelho, de movimentar os dentes. Existe até um implante específico para esse tipo de tratamento que chama mini implante, que ele é usado como ancoragem. Então, coloca uma liguinha naquele mini implante e ancora para puxar os dentes para a posição que a gente deseja. No caso onde o implante já está instalado, também a gente tem que levar em conta se aquele implante está cicatrizado, porque o implante ele tem um tempo de regeneração, depende da marca do implante, do tipo de implante, qual vai ser o tempo de regeneração, costuma variar de 21 dias até 6 meses, 8 meses, dependendo do implante, para saber se ele já está cicatrizado, que o nome que a gente chama no consultório é ósseo integrado, para saber se o osso aderiu àquele implante e fixou ele de forma definitiva. Levando isso em conta, a gente vai saber se podemos ou não utilizar aquele implante como ancoragem, ou se a gente precisa se preocupar um pouquinho mais, esperar para ele poder regenerar 100%. Se o implante já tiver sido colocado, já tiver com a coroa definitiva, tiver terminado o tratamento, já tem meses que tem no tratamento, só que a pessoa decidiu colocar o aparelho só depois, não tenha feito um planejamento prévio sobre a parte da movimentação ortodôntica, isso acontece bastante, porque muitas vezes o dentista que é implantodontista, que faz implante, ele não costuma ser o mesmo dentista que faz a parte de aparelho, que seria o ortodontista. Então às vezes acontece que a pessoa coloca o aparelho na hora errada ou coloca o implante na hora errada. Nesses casos, vamos supor que a pessoa colocou o implante na hora errada, já colocou a coroa, já terminou e mandou para o ortodontista para ele resolver. O que pode ser feito? Como vai seguir esse tratamento? Normalmente vai depender de como que está aquela coroa, como que está aqueles dentes, o quão tortos eles estão, o quanto vai ser necessário movimentar. Mas é importante contar para vocês que existe uma possibilidade onde a coroa não ficou na posição onde a gente gostaria que ela ficasse, ou precisa de mais espaço, ou precisa de menos espaço, ela vai ficar afastada. No caso do implante, a gente pode tirar aquela coroa, tirar a parte do dente, manter o implante, a parte do parafuso, fazer todo o tratamento do aparelho, todo o tratamento ortodôntico, toda a movimentação. Depois que estiver tudo pronto, aí faz uma nova coroa com um formato novo, seja ela mais fina ou seja ela mais grossa, ocupando o espaço necessário e correto. Isso é uma possibilidade que a gente tem quando estamos combinando os implantes com o aparelho. E por último, mas não menos importante, os casos onde os implantes já foram colocados, mas eles foram colocados na posição errada. O que a gente vai fazer? O que precisa ser feito? Pode colocar o aparelho mesmo com o implante na posição errada? Como que vai seguir? Nesses casos, infelizmente, a opção de tratamento vai ser remover aquele implante se ele estiver numa posição muito errada. O implante vai estar atrapalhando a movimentação dos outros dentes. Em casos como esse, faz a movimentação ortodôntica, deixa os dentes na posição correta, só então
quando estiver acabando, não precisa esperar o tratamento finalizar, quando já está os dentes mais ou menos na posição, aí a gente faz um novo implante na posição correta. Mas se esse tratamento ele é para a vida toda, o implante que depois que a gente coloca, ele está integrado, a gente pode parar de se preocupar se tiver feito um planejamento correto? Essa pergunta e outras eu vou deixar para te responder no outro vídeo que eu fiz, que é sobre quanto tempo dura um tratamento de implante, que eu vou deixar aqui na descrição. E a gente se vê semana que vem.